Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como que foi o final de semana? Espero que todos vocês tenham descansado devidamente e que vocês estejam preparados para a nossa última etapa. A etapa, nossa terceira etapa. Vocês estão mais perto ainda de se formarem. Essa é uma etapa até mesmo muito mais corrida. Então, lembrando também que hoje, dia 3/11, se encerra o prazo para que vocês realizem a nossa prova da segunda etapa. Tá? Então, quem ainda não fez, façam ela até às 23h59. Bem? Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Ambas são leis que mudaram radicalmente a forma como lidamos com o que descartamos, né, com os nossos resíduos, certo? E também com o que nós consumimos. Tá? Então, vamos iniciar falando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é regida pela Lei 12.305 de 2010. E é crucial a gente entender, nesse primeiro momento, que ela não se trata apenas de uma lei sobre coleta de lixo. Tá? Ela representa um verdadeiro marco civilizatório. Uma vez que, a partir da sua concepção, nós passamos a ter uma visão muito mais sistemática. Tá? Nós passamos a ter uma visão de gestão completa do ciclo de vida dos nossos resíduos, né? de um produto propriamente dito, tá? E tudo mais. Então, o foco então, da política nacional é um foco um tanto quanto um foco de eficiência ecológica, tá? Uma vez que ele aplica de forma prática o desenvolvimento sustentável, né? O princípio do desenvolvimento sustentável. Então, temos também o artigo 9º, que a gente considera como o coração da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que ele estabelece uma certa ordem prioritária, uma hierarquia que deve ser seguida na gestão dos resíduos. Né? Vou tentar aqui dar uma detalhada. Tá? No primeiro ponto, né, nós temos uma dupla que a gente chama de não geração e redução. Então aqui há uma certa prioridade. A prioridade aqui ela é absoluta, né? Uma vez que o melhor resíduo é aquele que nem sequer é produzido. Então, essa ordem ela envolve repensar o consumo, os processos produtivos e até mesmo o design, a forma com que projetamos os nossos produtos. Logo em seguida nós temos a reutilização, né, que pensa mais nessa forma de reutilizar o nosso resíduo, né? Então, se um resíduo ele foi gerado, o próximo passo é reutilizá-lo em sua forma original, sem que haja até mesmo uma transformação industrial. Como, por exemplo, usar um pote novamente ou doar uma roupa, né? E aqui, quanto a esse objetivo, eu lembro muito bem daqueles copos, né? Aqueles copinhos de requeijão, que a gente utiliza aquele copo de requeijão e nós temos ali um copo de vidro, né? Hoje já não é tanto assim, mas antigamente nós tínhamos vários, né? Tínhamos dos Looney Tunes, né? Dentre outros, né? Então, há sempre aí, quando a gente vai na casa de algumas pessoas, a gente encontra ainda uns copos dessa geração, certo? Na sequência, nós temos a reciclagem, que é onde o resíduo ele é transformado de forma industrial em um novo produto, ou até mesmo em uma nova matéria-prima. É o caso, por exemplo, da lata de alumínio que vira uma lata, novamente uma lata maior, né? Ou um outro modelo de lata, ou até mesmo o plástico, que pode virar uma espécie de fibra. Né? Na sequência, temos o tratamento, tá? Que o pensamento que é o que não pode ser reciclado deve ser tratado. E isso inclui a compostagem de resíduos orgânicos para a geração de adubo. Então, por fim, temos a disposição final adequada, né? Que aquilo que sobra de tudo isso, né, o que a gente chama de rejeito, a gente vai ver logo em seguida, né, diferenciação entre resíduo e rejeito, ele deve ir para uma disposição final, que deve ser feita de forma ambientalmente adequada, ou seja, em aterros sanitários controlados e não em lixões. E para aplicar a lei, então a gente precisa, como eu disse, dominar o que, o que é resíduo e o que é rejeito. Né? A gente precisa entender para fazer essa diferenciação. Resíduo é tudo aquilo que a gente descarta, mas que ainda possui um certo valor econômico e pode vir até mesmo a ser reutilizado ou reciclado. Né? Como a gente já falou, latas, papéis,
o próprio plástico, dentre outros, né? Já o rejeito, por outro lado, por consequência lógica, ele é tudo aquilo que sobra após todas as alternativas de aproveitamento. Tá? Então a meta aqui é que o rejeito ele seja zerado, né? Ou seja, é o rejeito zero. Isso nos leva à proibição dos lixões a céu aberto, tá? Que apenas os rejeitos devem ir para aterros sanitários controlados. Tá? E aí também a gente tem o que a gente chama de resíduos dos rejeitos radioativos, tá? Que eles são expressamente resíduos excluídos da aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá bem? Justamente porque eles são regulamentados por uma legislação específica. Tá? Então fica aí a salvaguarda, a exceção. Bom, como que a lei faz para funcionar tudo isso que a gente está falando, né? Isso ela faz através do que a gente chama de instrumentos. Tá? O primeiro instrumento que a gente tem é o que a gente chama de responsabilidade, ou até mesmo de princípio, tá? O princípio da responsabilidade compartilhada. Quando a gente fala em responsabilidade compartilhada, a gente deve pensar que a lei fala, melhor dizendo, a responsabilidade sobre aquele resíduo, ela é em todos da cadeia, tá? Então ela recai em todos da cadeia. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e, claro, nós, os consumidores. Então, todos devem atuar para minimizar o volume e o impacto de resíduos gerados. Outro instrumento que se materializa da responsabilidade compartilhada é o que a gente chama de logística reversa. É um fluxo reverso que a gente pensa em relação ao produto. Né? Então, após o consumo. Então, a lei obriga que certos setores eles criem sistemas de coletar e redistribuir seus produtos ao ciclo produtivo. E isso é assim, é obrigatório. Né? Então, nós temos alguns setores como agrotóxicos, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, eletroeletrônicos, e de forma mais ampla também nós temos as embalagens em geral. Aqui eu tenho um exemplo que acho que todo mundo já passou por isso, né? Já vivenciou isso. Né? Nós temos aquela Coca-Cola KS, né? Ou até mesmo aquela Coca-Cola retornável, e aquela garrafa de vidro, justamente em razão desse instrumento de logística reversa, é que ele é recolhido e reutilizado na produção da Coca-Cola, né? Seja da cerveja, seja da cachaça, seja até mesmo do próprio refrigerante. Então, aquela garrafa quando o lojista, né, ele pede que você entregue para ele, é justamente porque há uma obrigatoriedade do fornecedor em estar recolhendo essas garrafas para que elas possam ser reutilizadas no ciclo de produção. Tá? Então, por fim, nós temos o plano de resíduos sólidos. Né? A lei aqui traz até mesmo um tipo de planejamento. Então, ela exige que sejam feitos esses planos de resíduos sólidos em todos os níveis. Né? Então, no nível nacional, no nível estadual e até mesmo no nível municipal. O ponto crítico aqui é para os municípios, né? Onde a lei estabelece que a existência do plano municipal de gestão integrada, que é uma condição obrigatória justamente para que o município tenha acesso a recursos da União destinados à limpeza urbana e do saneamento. Certo? Então, na sequência, agora vamos para a nossa segunda parte da nossa aula, né? Nós vamos falar sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, tratando da Política Nacional de Recursos Hídricos, a lei das Águas de 1997, a Lei 9.433 de 97, ela se baseia em 3 fundamentos revolucionários, até mesmo para sua época. Então, primeiramente, a água não é um bem privado, tá? Ela é um bem de domínio público, ou seja, ela tem um caráter difuso. Segundo, a água ela não é infinita, é um recurso natural limitado. E terceiro, se ela é limitada e pública, ela tem um valor econômico indeterminado. Tá? Tem um custo até mesmo econômico. Né? Então, ela é dotada
melhor dizendo, de valor econômico. Então, para gerenciar o recurso hídrico, os nossos recursos hídricos, com essas três características, a política nacional ela criou também alguns instrumentos que são usados justamente para organizar toda essa questão do consumo. Os três principais são o enquadramento, a outorga e a cobrança. O enquadramento ele é um planejamento da qualidade. Ele consiste em classificar os rios e os lagos em classes, com base nos usos que queremos dar para ele. Né? Então, por exemplo, nós temos um rio de classe 1. Ele deve ter água de altíssima qualidade, ele deve ser destinado para o abastecimento humano. Nós também podemos ter um rio de classe 4. Ele pode ser utilizado apenas para navegação. O objetivo aqui é garantir que a qualidade da água ela seja compatível com os nossos usos mais exigentes. A outorga já é a licença para utilizar a água. Né? Como a água é um bem público e ninguém pode simplesmente pegar ou até mesmo poluir sem autorização, a outorga ela acaba sendo um ato administrativo, né, realizado pelo poder público por meio da Agência Nacional de Águas, né, chamada ANA, que dá ao usuário o direito de usar aquela água. Né? Mas aqui cabe uma pequena atenção. Tá? A licença ela é precária e tem prazo limitado. Tá? Então ela é a principal ferramenta no uso, no controle do uso da água. Temos também a cobrança. A cobrança é um instrumento que concretiza o valor econômico da água. Né? Então, o usuário ele paga pelo uso de um bem que é de todos. Então, é fundamental entender a natureza jurídica disso. Né? Então, a cobrança da água ela não tem caráter de imposto, tá? Ela não tem natureza jurídica de imposto, mas sim é o que a gente chama de preço público. E o dinheiro arrecadado pela cobrança, ele tem três principais objetivos: reconhecer o valor da água, incentivar o seu uso racional, logo então quem usa mais ou polui mais, então ele paga mais, e principalmente financiar os estudos e a recuperação da própria bacia hidráulica. Hidráulica não, gente, hidrográfica. E quem gerencia tudo isso? Quem gerencia é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E a sua gestão, ela é descentralizada e participativa. No topo temos o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, tá? O CNRH, que define as políticas. E como braço executor temos a ANA, tá? Que é a Agência Nacional de Águas, que fiscaliza e emite as outorgas e também realiza a cobrança. E na base, no nível local, temos a figura mais importante, são os comitês de bacia hidrográfica, que funcionam como um parlamento das águas, vamos colocar assim, onde o governo, né, os usuários, né, a indústria, a agricultura e até mesmo a sociedade civil, elas decidem o futuro daquela bacia. Então, para finalizarmos, trouxe aqui para vocês um quadrinho para a gente fazer um paralelo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foca na gestão do ciclo de vida do produto, né, onde ele busca o que a gente chama de rejeito zero, através da logística reversa e da responsabilidade compartilhada. E a Política Nacional de Recursos Hídricos ela foca na gestão do recurso finito e do valor econômico, usando a outorga como controle e a cobrança como instrumento de uso racional. Ambas as leis, então, elas são estruturantes e fundamentais para um desenvolvimento sustentável do nosso país. Então, por hoje é só. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Valeu!